Praticando a presença. Capítulo 6. Aquele que tem. Quando o mestre foi chamado para alimentar as multidões e os discípulos lhe disseram que havia apenas alguns pães e alguns peixes, ele não achou que isso era pouco. Não. Ele começou com o que estava disponível e multiplicou, porque sabia que aquele que tem lhe será acrescentado, e aquele que não tem lhe será tirado até mesmo o que tem. As Escrituras contam a história da viúva que alimentou Elias, mesmo com apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Não se queixou de que seria insuficiente para compartilhar. Fez um pequeno bolo para Elias antes de assar um para si e para seu filho. E a vasilha de farinha não se acabou, nem a botija de azeite. Ela tinha pouco, mas usou o que tinha e deixou fluir tudo de si. Dia após dia, somos confrontados com a mesma pergunta: o que temos? Se estivermos bem fundamentados na letra da verdade, a resposta é clara e certa. Eu tenho tudo o que Deus tem. Eu tenho porque eu e meu Pai somos um. O Pai é a fonte de todo o suprimento. Nessa relação de unidade, eu incorporo todo o suprimento. Como então posso esperar que ele venha a mim de fora? Aceito que já tenho tudo o que o Pai tem, devido à minha unidade com ele. Somos nós que recebemos ou somos o centro de onde a plenitude de Deus flui? Somos a multidão sentada aos pés do Mestre, esperando ser alimentada, ou somos o Cristo alimentando aqueles que não estão despertos? Nessa resposta encontra-se o nosso grau de plenitude espiritual. Eu e meu Pai somos um. Significa exatamente isso. Não procuremos nosso bem fora de nós, mas olhemos para o nosso interior, através do qual Deus flui. É função do Cristo, o Filho de Deus, ser um instrumento pelo qual o bem de Deus se derrama sobre o mundo. Sou o centro através do qual Deus opera e, portanto, compreendo a natureza do suprimento. Uma vez que a atividade do próprio Cristo é o suprimento, então tudo o que preciso fazer é deixá-lo fluir, porque eu e meu Pai somos um. E eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Eu sou o meio através do qual Deus flui. Portanto, posso dar conta de tudo que for exigido de mim ao reconhecer aquilo que tenho. O ser humano que se conscientiza disso passa de receptor do bem a canal através do qual flui todo o bem de Deus àqueles que ainda não despertaram para a sua verdadeira identidade. Desde a infância foi-nos inculcado que precisamos de determinadas pessoas e de determinadas coisas para sermos felizes. Ouvimos repetidamente que precisamos de dinheiro, de casa, companheiro, família, férias, automóveis, televisão e de todos os apetrechos considerados essenciais para a vida moderna. A vida espiritual revela claramente que a graça de Deus é a nossa suficiência em todas as coisas. Não precisamos de nada neste mundo, exceto a sua graça. Quando somos tentados a acreditar que precisamos de coisas, devemos trazer à nossa lembrança a letra correta da verdade, que sua graça nos basta. Quando acreditamos nisso, num dado momento, a transição acontece, e com ela uma convicção interior de que só precisamos de Deus. É verdade que se tivéssemos Deus e tudo mais neste mundo, não teríamos mais do que se tivéssemos só a Deus. Se Deus é tudo, tudo é Deus. Nosso relacionamento com Deus, nossa união consciente com Deus, constitui a nossa unidade com todos os seres e ideias espirituais. No momento em que percebemos isso, o bem começa a fluir até nós, vindo do mundo todo. É sempre a atividade de Deus, não de uma pessoa. Todos chegam carregados de presente porque todos são instrumentos do fluxo de Deus. Mas, se buscamos nosso bem numa pessoa específica, nós bloqueamos o fluxo. Mulheres que procuram o bem nos maridos, maridos que buscam o bem nos investimentos, empresários que procuram o bem no público, estão todos procurando no lugar errado. A sabedoria começa quando percebemos
que o reino de Deus está dentro de nós e que deve fluir para fora de nós. Perdemos toda a dependência do mundo quando estamos na letra correta da verdade e lembramos que a graça de Deus é a nossa suficiência em todas as coisas. Definitivamente, a letra correta da verdade se fixa na consciência e o espírito assume. A vida se tornaria um milagre de alegria incessante e de abundância incomensurável se pudéssemos apenas permanecer na consciência de que a graça de Deus nos basta em todas as coisas. Tua graça é minha suficiência em todas as minhas necessidades. Não tua graça amanhã, mas tua graça desde antes que Abraão existisse. Tua graça é a minha suficiência até o fim do mundo. Tua graça do passado, presente e futuro é, neste exato momento, minha suficiência em todas as coisas. Diariamente surgem situações para nos fazer acreditar que precisamos de alguma coisa. Alimento, moradia, oportunidade, educação, emprego ou descanso. Mas para todas elas respondemos: o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque sua graça é a nossa suficiência em todas as circunstâncias. As Escrituras nos dão a consciência da presença constante do invisível infinito. E embora continuemos a desfrutar e apreciar tudo no mundo da forma, isto é, tudo que existe como efeito, não mais teremos a sensação de que precisamos de alguma coisa, visto que a graça de Deus é a nossa suficiência. Não vivemos apenas pelo efeito, mas por toda a palavra da verdade e de cada passagem da verdade incorporadas à nossa consciência. Cada palavra da verdade deve ser aprendida e incorporada à nossa consciência a ponto de se tornar carne da nossa carne e osso do nosso osso, até que passado, presente e futuro estejam ligados na percepção consciente da graça de Deus como nossa suficiência. Em outras palavras, nossa consciência da verdade é fonte, substância, atividade e lei de nossa experiência diária. Quando reconhecermos Deus como fonte de todo o bem, Deus como nossa suficiência e as pessoas e circunstâncias como meio ou instrumento do nosso suprimento, poderemos ter a experiência de Moisés, que viu o maná caindo do céu, ou a de Elias, a quem os corvos trouxeram comida, que encontrou bolos assados nas pedras e recebeu alimento de uma viúva pobre. Tudo pode acontecer, mas com certeza a abundância é uma delas. Onde quer que atuemos, é necessário levar a verdade como uma atividade da consciência. Você pode dizer que esse é um trabalho árduo, mas é muito mais difícil do que você pensa. É por isso que o mestre chamou o caminho de íngreme e estreito. Multidões vinham a ele para serem alimentadas, mas nunca houve uma multidão que multiplicasse pães e peixes. Mestres e praticantes podem curar, mas a menos que nós próprios incorporemos essa verdade na consciência, perderemos a oportunidade de conseguir nos libertar da carência aqui e agora. Aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Isso soa como uma declaração muito cruel, mas é a lei e um importante princípio de vida. Se estivermos diante de um problema e afirmarmos não ter conhecimento, experiência ou suprimentos suficientes para resolvê-lo, reforçaremos nossa incapacidade. O pouco que admitirmos ter nos será tirado, porque toda vez que admitimos a carência, nos empobrecemos. Todo aquele que anseia demonstrará o seu desejo perfeitamente, mas só poderá concretizá-lo à medida que reconhecer a plenitude. Ao que tem será dado. O que possuímos? Há alguém que não conhece ao menos uma declaração da verdade? Então reconheça que ela não lhe falta, mas que você a possui. Sente-se em silêncio com essa declaração e veja como rapidamente outra virá, seguida por uma terceira, quarta, quinta e assim por diante, até o infinito. As declarações fluirão ao demonstrar que precisa delas e descobrirá que não é a verdade
que você conhece, que está sendo revelada, mas a verdade que Deus conhece. Ele está lhe transmitindo o seu entendimento e a sua verdade. A você só resta abrir a consciência e ser receptivo. Nada flui a partir de nós, flui através de nós. Flui do Pai através de nós. E quanto mais pedidos lhe são feitos, maior é o fluxo. Isso está ilustrado na história da botija de azeite que nunca se esgotava. Ao ser inclinada, o fluxo de azeite não parava. O mesmo aconteceu na multiplicação abundante dos pães e dos peixes. Ao tomarmos conhecimento e praticarmos o que temos, mais continuará a fluir. Reconhecendo o que temos, demonstramos essa posse. Ao reconhecermos a sabedoria, a compreensão, a presença e a plenitude de Deus dentro de nós, o fluxo começa. Bloqueamos nossa própria realização da harmonia, alegando insuficiência da verdade, sob a falsa aparência de humildade. Não é a nossa verdade ou a que conhecemos, mas a verdade que Deus conhece, que fluirá através de nós. Se concordamos com as Escrituras, filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu, e que somos co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais, percebemos que nada que temos no mundo é nosso, pela nossa própria força ou sabedoria, mas pela filiação e divindade por sermos filhos de Deus. Pela nossa filiação divina, como podemos pedir, implorar ou esperar que nosso bem venha através de outras pessoas? Não há coerência nisso. Vamos admitir sermos nós o ramo, Cristo a videira, a presença invisível dentro de nós e Deus, a divindade com a qual somos um. Se uma árvore frutífera se torna estéril, é porque colocar pêssegos, peras ou maçãs nela. Não esperamos que uma árvore dê seus frutos a outra árvore, ou que um ramo dê frutos para outro ramo. Cada árvore dá fruto por ela mesma. Para uma pessoa que nunca viu o milagre da árvore frutífera, deve parecer estranho que os frutos saiam dos ramos. Racionalmente, essa é uma possibilidade ridícula. De um lado, um ramo vazio, do outro, um tronco vazio. Como é que os pêssegos vão sair do tronco e se pendurar nos galhos? Por mais misterioso que pareça, a verdade é que esse é um fenômeno comum na natureza. É incompreensível à mente humana dizer que nosso suprimento não venha de alguém, que nossos vizinhos, amigos ou parentes não supram nossas necessidades, mas que nós, individualmente, através do nosso contato com Deus, recebemos nosso suprimento. De dentro de nosso próprio ser. Assim como a aranha tece sua teia de dentro de si, assim nosso bem se desdobra de dentro do nosso próprio ser. Filho, tudo o que é meu é teu. É a expressão da verdade. Mas apenas conhecê-la intelectualmente não transformará a escassez em abundância. Mesmo sendo essa declaração da verdade a base para dizimar toda sugestão de limitação, um dia já não precisaremos dizê-las. Nós as sentiremos, e nesse momento ela se tornará lei em nossa experiência. A partir daí, já não nos preocuparemos com o que havemos de comer, beber ou vestir, porque a lei da herança divina assumirá. Nosso bem vem a nós na hora certa, sem qualquer maquinação humana. Isso não significa que não trabalhemos séria e constantemente, mas a partir de agora o faremos pelo trabalho em si e não como fonte de sustento. O que quer que façamos, o fazemos porque é nossa função neste momento. Damos o melhor de nós, mas não para ganhar a vida. Logo descobriremos que, se nosso trabalho não for do tipo que satisfaz a nossa alma, seremos levados a fazer alguma outra coisa. No entanto, isso nunca acontecerá se continuarmos a acreditar que nosso trabalho é a fonte de nosso suprimento. Quando entendermos o ter, que eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu, descobriremos maneiras para o bem fluir através de nós. Não adquirimos amor, não conseguimos suprimento, não obtemos a verdade, não obtemos uma casa nem companhia. Todas essas coisas estão dentro de nós.
Não podemos obtê-las, mas podemos começar a extravasar e a multiplicar. Nós devemos dar a partida. Apenas reconhecendo esse princípio, abrir-se-á o caminho para que possamos experimentar todo o bem. Mas será necessário abrirmos conscientemente caminhos específicos para que o bem flua. Se precisarmos de suprimento, devemos começar por expressá-los de diversas maneiras. Algumas pessoas doam parte de suas posses a instituições de caridade, ou podem até mesmo fazer algumas despesas desnecessárias, só para provar que têm suprimento financeiro. Porém, o dinheiro não é a única maneira para se iniciar o fluxo. Podemos começar a doar amor, perdão, cooperação e serviço. Qualquer doação destinada a Deus ou a seus filhos é um ato de dar de si. Essa é a multiplicação do princípio de que nenhum bem pode vir para nós. O bem deve fluir através de nós para fora. Não está claro que a expectativa de receber o bem de qualquer fonte externa a nós seja a atitude que nos separa desse bem? Será que uma constante busca interior por maiores oportunidades não liberaria o bem já existente em nós, deixando-o fluir para ser expresso e compartilhado, abrindo as janelas do céu? Devemos doar porque temos. Doamos porque temos. Abundância. Doamos porque temos amor e gratidão a transbordar. Gratidão não está relacionado à expectativa do que podemos receber amanhã. Agradecer é compartilhar ou expressar alegria pelo bem já recebido. É doar sem o mínimo desejo de receber em troca. Qualquer doação, seja de bens concretos como dinheiro, comida ou roupa, ou abstratos como perdão, compreensão, respeito, bondade, generosidade, amor, paz ou harmonia. Deve ser feita pelo fato de termos em abundância. Assim virá a transformação na consciência que revela a nossa cristicidade. A cristicidade nunca busca receber. Não há registro em todo o Novo Testamento da busca do Mestre por saúde, riqueza, reconhecimento, recompensa, fama, pagamento ou gratidão. O Cristo brilha, sua função é brilhar. É por isso que se referem ao Cristo como luz. A luz não recebe nada. Luz é um fluir, é uma expressão, é um derramar. O mesmo ocorre com a cristicidade. Nunca deseja receber. Ela própria é a plenitude de Deus como expressão individual. No momento em que um indivíduo pensa em retorno, está na humanidade novamente. Não está mais na cristicidade, porque cristicidade é a plenitude da divindade individualmente manifestada. A cristicidade é muito parecida com a integridade na medida em que dá de si mesma, sem esperar retorno ou recompensa. A integridade é um estado do ser, pela simples razão de ser. O mesmo se aplica à cristicidade. Por mínima que seja a dose de cristicidade que adquirimos, já não existe mais um eu pessoal a ser servido, pois ela própria é o servo, não o mestre. É a que concede, dá, compartilha, mas não tem nada a receber em troca, porque já é a plenitude da divindade. Isso é o que constitui a cristicidade. Quando um indivíduo expressa integridade, não esperando retorno, porque é a natureza do seu ser, demonstra que tem cristicidade e vive sua vida como um instrumento através do qual Deus pode se derramar em plenitude. Os hebreus aprenderam a compartilhar os primeiros frutos de suas posses, dando 10% de suas colheitas, gado, rebanhos e bens ao templo. Essa é a prática do dízimo. Ao darmos 10% de nossa renda para fins religiosos ou de caridade, estamos cumprindo o pedido de entregar nossa primeira colheita. Mas há uma maior e mais ampla visão por trás da ideia da primeira colheita. Por exemplo, se damos nossos primeiros frutos aos outros, significa que estamos lhes dando nossa crença espiritual. Conhecemos a verdade conscientemente e sabemos que Deus é a fonte do ser individual.
Damos nossos primeiros frutos para nossos amigos e parentes, ao reconhecermos sua verdadeira identidade. O desafio é fazer isso por nossos inimigos também. O Mestre nos ensina a orar por eles quando diz que não há mérito algum em orar por nossos amigos. Devemos orar e perdoar nossos inimigos, os que abusam de nós, os que pecam contra nós. Isso não é fácil, ainda assim é necessário, pois é através dessa prática que o Cristo nasce em nós. Concordar que cada um é instrumento do Cristo de Deus, através do qual todas as bênçãos podem fluir para este universo, traz para nós a experiência de Cristo. Dando de nossos primeiros frutos, estamos lançando o nosso pão às águas. Somente o pão que lançamos às águas pode retornar a nós. Não temos direito ao pão que foi lançado pelo nosso próximo, pois só retorna a nós o que nós lançamos ao mundo. O princípio é que a vida é completa dentro de nós. À medida que permitirmos que ela flua para fora, também fluirá de volta para nós. Temos direito apenas ao pão da vida que lançamos às águas, porque Deus plantou em nós a plenitude de seu próprio ser. O pão que lançamos é a substância da vida que nos sustenta e nos mantém. Lançar o pão às águas consiste no reconhecimento da verdade sobre Deus como a alma deste universo e como a mente, a vida e o espírito do ser individual. Nesse conhecimento, lançaríamos pão espiritual às águas e assim o pão eterno seria nosso. A percepção de nossa unidade com Deus nos dá a plenitude da divindade. Somos herdeiros e co-herdeiros de Deus, e a plenitude começará a fluir de nós. O princípio da abundância é: para aquele que tem, será dado. Pratique esse princípio lançando o seu pão às águas, dando livremente de si mesmo e de seus bens, sabendo que quem está dando é Deus e que você é apenas instrumento através do qual isso flui para o mundo. Nunca busque retorno, mas descanse na calma confiança da certeza de que a fonte da vida está no seu interior e de que a graça de Deus lhe basta em todas as coisas. Nessa certeza que nasce da compreensão da letra da verdade, você tem. A taça da alegria transborda e tudo que o Pai tem flui em expressão. Capítulo 7. Meditação. Aquele que tem lhe será dado. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu e meu Pai somos um. Esses são princípios importantes para qualquer aspirante no caminho espiritual. Mas como compreender tais princípios? Uma coisa é afirmar o que é, mas outra coisa é alcançar ou realizar esses princípios, admitindo-se que existe esse Pai dentro de nós, do qual Jesus falou. Esse Cristo, através do qual podemos fazer todas as coisas. Então, como é que nós atingiremos individualmente a experiência do Cristo? Isto é, como traremos essa presença divina para o nosso dia a dia? Essa é a questão. Em O Caminho Infinito, o tema milenar da meditação e comunhão interior é enfatizado. A meditação permite a uma pessoa se isolar, seja sentada reverentemente numa igreja, retirada num canto tranquilo de sua própria casa ou se aquecendo ao sol de um jardim. E se esquecer das coisas deste mundo, voltando-se para dentro e fazendo contato com o poder interior, com aquilo que nós chamamos de Deus, o Pai, o Cristo. Viver a experiência do Cristo é possível hoje e a maneira de fazê-lo é através da meditação. A maioria dos aspirantes ao mundo de vida espiritual conhece a letra da verdade e fica satisfeita com isso. Eu e o Pai somos um. É a letra correta da verdade. De que serve apenas repetir essas palavras ou conhecê-las intelectualmente? Quantas vezes dizemos: eu sou filho perfeito de Deus, eu sou espiritual, eu sou divino, e em seguida descobrimos que somos tão pobres quanto éramos antes e com os mesmos problemas.
São apenas declarações que se assemelham a sentarmos-nos num quarto escuro, repetindo: a eletricidade gera luz. Mesmo sendo uma afirmação correta, ficaremos no escuro, até que ligando o interruptor façamos uma conexão com a fonte de eletricidade. Portanto, nada acontecerá para nós, independentemente de quantas verdades conhecemos ou repetimos, a menos que alcancemos a consciência da verdade e percebamos nossa união com a fonte. A meditação é assim. O reino de Deus está dentro de nós. O lugar em que estamos é solo sagrado. Onde quer que estivermos, Deus está, na igreja ou fora dela. O Mestre diz: não adorareis ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Deus não está em um lugar determinado, mas sim na consciência. Ele está onde estamos, porque eu e meu Pai somos um. Dele não dá para fugir. Para onde eu irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se voo nas asas da alvorada e habito nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Salmo 139. Onde estamos, Deus está. Onde Deus está, nós estamos, porque somos um, inseparáveis e indivisíveis. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei, onde quer que estejas, ou quem quer que sejas, hindu, judeu, cristão, muçulmano, ateu. Minha natureza é ser o coração e a alma do teu ser. Nada poderá nos separar, nem tuas tolices, nem teus pecados. Temporariamente podes te separar de mim, isto é, podes pensar que estás separado de mim e com certeza podes te separar do benefício da minha presença, mas isso não significa que eu te tenha deixado. Descobrirás que a qualquer momento do dia ou da noite, se fizeres tua cama no inferno ou no céu, se andares pelo vale da sombra da morte ou a qualquer momento que queiras, podes te virar e ver que eu estou andando a teu lado. Eu sou os braços eternos te carregando. Eu sou a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Eu sou aquele que te prepara uma mesa no deserto, se estiveres com fome. Eu sou os corvos que te trazem comida. Eu sou a viúva compartilhando um bolo pequeno e uma botija de azeite. Eu nunca te deixarei. Eu serei o maná na tua vivência do deserto. Eu sou aquele que abre o mar vermelho para ti, se não houver outra saída. Eu sou o que eu sou, para todo o sempre. Eu sou e sempre serei. Eu, desde toda a eternidade, porque eu estou no meio de vós. Por onde quer que vás, eu irei. Não encontramos Deus no paraíso, em peregrinações, em lugares ou pessoas, mas dentro de nós. No exato momento em que concordarmos interiormente que isso é verdade, metade do caminho da vida em relação à experiência do céu na terra já terá sido percorrido, mas ainda resta a outra metade. Agora sabemos onde o reino de Deus está, mas como chegamos a essa percepção? Homens e mulheres que procuraram o Santo Graal, o símbolo do reino de Deus, levaram a vida toda para descobrir que tinha sido um erro, buscar fora aquilo que já estava dentro deles. Voltaram de sua busca esgotados física, financeira e mentalmente, desanimados com o fracasso de sua missão. Então, de repente, olharam em volta e encontraram o cálice dourado pendurado numa árvore, ou ouviram o pássaro azul cantando sua mensagem de alegria em suas próprias casas, exatamente onde estivera o tempo todo. Isso é o que acontece quando percebemos que o reino de Deus está dentro de nós. Metade do caminho já terá sido percorrida. Centenas de livros foram escritos sobre esse assunto, mas aqueles escritos a partir das profundezas da experiência concordam que a presença de Deus só pode ser percebida quando os sentidos se acalmam, quando nos colocamos numa atmosfera de expectativa, de esperança e de fé.
nesse estado de relaxamento e paz, só nos resta esperar. Não podemos trazer Deus para nós, pois Ele já está aqui conosco, na quietude interior, na tranquilidade e na confiança. A meditação é um convite para que Deus fale conosco, ou para que nos familiarizemos com Ele. Não é uma tentativa de alcançá-lo, já que Ele é onipresente. A presença já é. A presença sempre é, na doença ou saúde, na escassez ou na abundância, no pecado ou na pureza. A presença de Deus é agora e para sempre. Não estamos tentando alcançar Deus, mas sim um estado de quietude no qual a consciência da presença de Deus nos permeie. Fomos treinados para orar com a nossa mente como se Deus pudesse ser alcançado por meio do pensamento. Deus nunca pode ser alcançado através do pensamento. Ninguém o alcança com a mente nem com a razão. Ele só pode ser alcançado através de um estado receptivo da consciência. Nunca sabemos quando ele nos fala, mas podemos ter certeza disto. Se vivermos em meditação, dedicando tempo suficiente para ter contato com a presença, estaremos sob o governo de Deus e sempre que necessário, ele falará conosco. O contato deve ser feito dentro de nós. Até isso ocorrer, o Espírito de Deus no homem é meramente uma promessa. O Cristo, só uma palavra ou uma expressão. Ele deve se tornar uma experiência, mas até que isso aconteça, podemos perguntar: existe um Espírito dentro do homem? Cristo é verdadeiro? A interioridade é o segredo. Séculos e séculos procurando por nosso bem no jardim de outra pessoa, acreditando que esse bem vem a nós pela força, pelo poder ou pelo suor do nosso rosto. Nos separaram das profundezas da interioridade, como se houvesse um grande muro entre nós e o Cristo. Somente um constante voltar-se para dentro rompe o véu da ilusão e derruba a parede que parece nos separar. A rapidez necessária para romper o véu nada tem a ver com nossa bondade humana ou com os nossos pecados, mas sim com a profundidade de nosso desejo de fazer contato. Quando o fizermos, nossos pecados serão perdoados e anulados. Não é questão de se tornar bom antes de viver sob a graça de Deus. Funciona em ordem inversa. Deixamos a graça de Deus nos tocar e nos tornamos bons. O espírito interior muda a vida exterior e a graça interior aparece externamente. Se persistirmos na percepção, o reino de Deus está dentro de mim, o lugar onde eu estou é solo sagrado. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Se nos lembrarmos de fazer isso 2 ou 3 vezes ao dia, todos os dias, uma experiência boa acontece. Pode ser uma sensação de calor, um sentimento de libertação, uma voz no ouvido, mas é algo interno e intimamente sabemos que recebemos a visita do Cristo. Experimentamos a anunciação e a concepção de Cristo. Esse Cristo, despertado em nós, nos permite dizer: através de Cristo tudo posso fazer, não através da minha sabedoria humana, não através de meus músculos, não porque conheço muitas palavras e li muitos livros, mas através de Cristo posso fazer todas as coisas. O Cristo dentro de mim me fortalece. O Cristo dentro de mim é uma presença que vai à minha frente, aplanando os lugares tortuosos. Isso não será mais uma série de citações, será uma experiência. Essa experiência interior se tornará a substância da nossa experiência exterior. Pode sair da nossa boca em forma de mensagem. Pode jorrar de dentro de nossa casa como felicidade e se apresentar em nossos negócios como sucesso. Mas é o Cristo revelado, o Cristo ressuscitado, o Cristo sentido na consciência que nos toca, nos aquece, nos ilumina. Assim descansamos, mas não por muito tempo, porque o hipnotismo do mundo se impõe sobre nós e rapidamente as manchetes dos jornais sensacionalistas e as notícias do rádio se abatem sobre nossa consciência, colocando Cristo em segundo plano.
tantas vezes quanto necessário, sentemos e nos renovemos a fim de preencher nossa consciência com a presença do Espírito. Chega o dia em que essa percepção de Cristo se torna uma prática tão frequente que finalmente passa a ser desnecessária, porque nessa fase o Cristo assume e vive a nossa vida, e nenhum esforço consciente é preciso. Mas antes que esse nível de desenvolvimento seja alcançado, o esforço consciente é obrigatório para atingir a mente que também existia em Jesus Cristo. Alcançando a percepção da presença de Cristo, isso requer horas e horas de meditação e contemplação. É aí que nos abrimos para o Cristo. Nossas palavras e pensamentos não são mais necessários. Os pensamentos nos vêm do nosso íntimo através da palavra de Deus proferida dentro de nós. Não mais expressamos palavras, mas o Verbo. Quão profundo é o nosso desejo de percebermos Deus? Como podemos medir a profundidade de nosso amor a Deus? A resposta é muito simples. Quanto tempo e atenção estamos dispostos a despender nos sentando em silêncio até sentir a presença? Isso determina o quanto amamos a Deus. Se não temos tempo, nem paciência, nem vontade de dar todo o nosso coração, alma e mente para a percepção da presença de Cristo, não o amamos o suficiente. É como se nossa mãe morasse longe. Até que ponto estaríamos dispostos a visitá-la ou a enviar-lhe dinheiro? Isso determinaria o quanto a amamos. Devemos usar a mesma medida para determinar nosso amor a Deus. Quanto tempo ou esforço estamos dispostos a sacrificar lendo ou estudando para despertar o Cristo invisível? Essa é a medida do nosso amor. Quando conseguirmos meditar 4 vezes por dia, começaremos a obedecer à imposição de Paulo, de orar sem cessar. Os místicos revelaram que tanto Deus quanto nossa força só podem ser encontrados no sossego e na quietude, e não num culto exterior. Jesus deu um passo além quando nos pediu para orar em segredo. Entramos no santuário interior, fechamos a porta e oramos, onde ninguém nos vê, pois a sós e não em público há mais chances de algo acontecer. Por quê? Porque quando estamos em público, o ego aparece. Não podemos ser nós mesmos, mesmo na presença de nossos entes queridos. Toda a tendência de exibir o ego destrói nossa integridade espiritual. Quanto mais secreto e sagrado for nosso relacionamento com Deus, mais poder nele haverá. O ego deve ser destruído para dar lugar a um único eu, nossa cristicidade. Como seres humanos, temos nosso próprio ego, que gostamos de glorificar. Todo o ensinamento de Jesus foi para destruir esse ego pessoal. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele superou seu ego e deixou um modelo para seguirmos. Orar em segredo. Ainda foi mais longe ao dizer: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não veja o que faz a tua mão direita. E teu Pai que vê em segredo, ele mesmo te recompensará. Cada vez que fizermos nossas doações em público, rezarmos para sermos vistos e expressarmos nossas convicções religiosas em voz alta, estaremos glorificando nosso próprio ego, tentando mostrar ao mundo o muito que fazemos ou o quanto sabemos, esquecendo de que nosso Pai que vê em segredo é quem nos recompensará. Há um grande mistério espiritual em tudo isso. Por mais estranho que pareça, quanto mais nos aproximamos de Deus, mantendo tudo secretamente no nosso interior, maior é o nosso desenvolvimento espiritual. Quando isso é segredo em nós, Deus, à sua própria maneira, torna nosso desenvolvimento conhecido àqueles que querem saber mais, tanto sobre nossa caridade quanto sobre nosso relacionamento com Ele. O segredo da meditação é o silêncio. Não há repetições, afirmações, negações. Há apenas o reconhecimento de que Deus é tudo e o silêncio profundo que anuncia sua presença. Quanto mais profundo é o silêncio, mais poderosa é a meditação.
Que as coisas santas permaneçam santas, sagradas e secretas, pois o sagrado não precisa ser compartilhado. Todos são livres para procurar Deus à sua própria maneira e se esforçar para encontrar aquilo que estão buscando. Não há motivo para partilhar as coisas mais profundas, mais sagradas de nosso relacionamento com Deus. Todos são livres para fazer o mesmo. As coisas profundas e sagradas devem ser guardadas dentro de nossa consciência, aumentando assim o poder que dela emana. A contínua meditação, a contínua busca do centro do nosso ser resultará finalmente na experiência do Cristo. Nesse momento descobrimos o mistério da vida espiritual. Não temos que nos preocupar com o que havemos de comer, beber ou vestir. Não planejamos, não lutamos. Somente o Cristo que habita no nosso interior pode viver a vida por nós, e ele é encontrado na meditação. O grau pelo qual atingimos a experiência ou atividade do Cristo, a presença do Espírito de Deus em nós, determina nosso grau de desenvolvimento individual. Quando, através da meditação, alcançamos essa percepção do Espírito de Deus e nela permanecemos recolhidos, dia após dia, ao centro do nosso ser, de modo que nunca damos um passo sem a certeza interior que Ele nos dá, a atividade de Cristo nos alimenta, nos supre, nos enriquece, nos cura e nos traz a plenitude da vida. Assim, com certeza sabemos, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Capítulo 8. O ritmo de Deus. Quem vive pela meditação nunca mais está só e não faz mais parte deste mundo inteiramente. Se for fiel à prática da presença, dentro de alguns meses se encontrará em estado contemplativo na maior parte do tempo. Contemplando Deus e as coisas invisíveis de Deus, nos tornamos um com Ele. Fica impossível dizer onde Deus termina e nós começamos. Finalmente, a presença de Deus se torna a verdade que abraça nossa consciência. É um contínuo estado de unidade, o estado que permitiu ao Mestre dizer: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, pois eu e meu Pai somos um. Todas as coisas que os filhos de Deus experimentam são boas. Quem são os filhos de Deus? Nós? Somente quando o Espírito do Senhor estiver sobre nós. Se o Espírito de Deus habitar em vós, sereis os filhos de Deus. Estaremos sujeitos às leis de Deus, se sairmos de nossas casas sem a consciência interna de que o Espírito do Senhor está sobre nós, caminhamos no mundo como seres sem qualquer lei de Deus para nos sustentar. Somos seres humanos sujeitos às leis humanas, leis de acidente, contágio, doença e morte. Perdemos a oportunidade de admitir a influência divina em nossa experiência. Essa atitude é determinada por pensamentos como: eu posso viver o dia todo debaixo do meu próprio poder, posso cuidar de mim mesmo neste dia sem a ajuda de Deus. Devemos fazer de Deus a atividade do dia e assim acompanharmos o seu ritmo. Pai, este é o teu dia, o dia que tu fizeste. Tu fizeste o sol brilhar e aquecer a terra. Tu nos deste a chuva e a neve. As estações do ano são tuas. Tempo de plantar e colher, frio e calor, verão e inverno, o dia e a noite. Este é o teu dia. Tu me criaste, eu sou teu. Tu me criaste ainda no útero desde o início. Usa-me neste dia, pois assim como os céus proclamam a tua glória e a terra produz os teus trabalhos, assim devo manifestar a glória de Deus. Neste dia, deixa-me glorificar-te. Neste dia, deixo que tua vontade se manifeste em mim. Neste dia, deixo fluir a graça de Deus em mim e através de mim para todos aqueles que encontro. Em breves pausas de comunhão internas, nas primeiras horas da manhã, palavras como estas podem vir. Pai, é a tua inteligência que eu preciso hoje, não da minha sabedoria limitada, mas da tua sabedoria infinita. Neste dia, eu preciso de todo o amor com o qual tu podes me preencher. Dá-me tua sabedoria e teu amor, na medida certa.
Tais meditações brotam de uma profunda humildade do espírito que está disposto a admitir: Pai, sem ti nada posso fazer, sem ti nada posso ser, sem ti nada sou. Talvez surja problemas sérios durante o dia que te devam ser superados e que estão além da nossa capacidade ou entendimento, além de nossa capacidade financeira, ou pode haver decisões difíceis a serem tomadas. A resposta não está em nossa habilidade pessoal nem em nossos recursos materiais, mas no nosso infinito depósito interno. Ele aperfeiçoa o que me é dado fazer. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A atitude de entrar no nosso santuário e orar, não pedindo nada, mas reconhecendo a nossa filiação divina e habitando nas promessas das Escrituras, preenche-nos com a confiança que nos acompanhará ao longo do dia, confiança suficiente para superar todos os obstáculos que possam aparecer. Pai, tenho grandes tarefas que hoje estão além da minha compreensão e além das minhas forças. Então preciso confiar em Ti para realizar aquilo que me é dado fazer. Tu dissestes que estaria sempre comigo e que tudo o que Tu tens é meu. Concedei-me a certeza hoje de que Teu amor está comigo, de que Tua sabedoria me orienta, de que Tua presença me sustenta. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Tua graça. Estou satisfeito, Pai, por saber que Tua graça está comigo. Isso é tudo o que peço, porque a graça será palpável como o maná que cai do céu, como uma vasilha de óleo que nunca seca, ou como pães e peixes que sempre se multiplicam. Tua graça preenche todas as minhas necessidades neste dia. Isso já é o bastante para começar nosso dia, não como filho do homem, mas como filho de Deus. A presença habita em nós, uma presença transcendental que não pode ser descrita, mas que é reconhecida na meditação. O maior presente que podemos receber é a convicção inabalável de que Deus cuida de nós, mas ninguém pode ter essa certeza se abandonar a percepção contínua e consciente da presença de Deus. Se o Verbo habitar em nós, daremos frutos, abundantemente. Deus é glorificado somente pelos frutos que damos em nossas vidas. À medida que vivemos no Verbo e o deixamos viver em nós, experimentamos uma vida harmoniosa e rica. Na verdade, podem existir problemas, mas o que isso importa? Ninguém está imune das discórdias enquanto estiver na Terra vivendo uma vida humana. Problemas inevitavelmente surgem, mas eles só podem ser uma bênção porque é através deles que nossa consciência é elevada e, consequentemente, a harmonia é trazida à nossa vida. As experiências que temos quando vivemos na obediência dessa voz interna são milagres de beleza e alegria. Não temamos seguir essa voz, mesmo que no começo, por não estarmos bem sintonizados com ela, não a ouçamos corretamente. Muitas pessoas passam pela vida sem fazer nada por medo de errar. Não tema cometer erros. Aquele que obedece à voz silenciosa comete poucos erros, os quais não serão suficientemente sérios para ser irrecuperáveis. Rapidamente nos levantamos e logo estamos totalmente imersos no Espírito. Erros não são fatais, nem são para sempre. Sucesso é para sempre, mas fracasso é só por um dia. Quando fizermos contato com o reino de Deus dentro de nós, será para viver através de Deus o resto de nossos dias. Então a filiação espiritual de Deus, expressando-se como ser individual, será revelada na terra. Deus nos fez para manifestar-se sobre a terra, para manifestar a sua glória, e esse é o nosso destino. Deus plantou sua abundância infinita no meio de nós. Portanto, nada precisa vir para nós, mas sim fluir de nós. E por quais meios? Pela presença. A presença que cura, supre, multiplica e ensina. Ela executará todas as funções legítimas da vida, mas só passará a atuar quando nos dedicarmos e nos consagrarmos a períodos de meditação. Devoção e consagração são necessárias para nos lembrarmos dezenas de vezes ao dia
de não agir sem perceber a presença, ou pelo menos sem conhecê-la. Existem inúmeras oportunidades ao longo do dia para se reconhecer a presença. Não é difícil se habituar a esperar um segundo antes de abrir ou fechar uma porta, para perceber que Deus está tanto de um lado da porta quanto do outro. Não há nenhum lugar onde eu possa ir hoje que a presença de Deus não esteja. Onde quer que eu esteja, Deus está. Podemos fazer uma pausa antes de comer para lembrar que não vivemos só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, quando contemplamos o alimento sobre a mesa, silenciosamente agradecemos a fonte que o trouxe para nós. Tua graça pôs minha mesa. Não há um só momento do dia no qual a pessoa espiritualmente alerta não possa encontrar alguma razão para dizer: Obrigada, Pai. Mesmo que agradeçamos simplesmente pelo sol que brilha, ainda assim é um reconhecimento da presença. Quando às vezes nos deparamos com situações frustrantes ou perturbadoras, nos perguntamos: como podemos louvar a Deus? Mas se estivermos conscientes da nossa filiação espiritual, encontraremos sempre formas de reconhecê-lo. A prática contínua da presença, reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos, nos recolhendo, nos silenciando à espera de sentir o Espírito de Deus, faz com que ele seja o princípio que governa, mantém e sustenta nossa experiência inteira. A verdadeira oração da compreensão espiritual é um pedido para que o dom de Deus possa ser dado a nós. O infinito está dentro de nós, neste e em todo momento, toda sabedoria espiritual, toda graça divina, eternidade e imortalidade. Tudo isso está incorporado dentro de nós, neste e em cada momento. Comece a manifestar essa infinitude. Como? Comece a jorrar. Procure em sua consciência alguma passagem bíblica, alguma pitada de amor ou algumas gotas de perdão para expressar para alguém. Comece a deixar pequenas gotas do óleo que lá se encontram fluírem, silenciosa e secretamente. Enquanto isso, fique aberto ao que vai acontecer. Não busque declarações ou pensamentos. Espere pacientemente em um estado relaxado de receptividade, para que eles venham a você. Logo, uma segunda ideia se segue ao pensamento original. Contemple ambas. Habite em seu significado. Habite em seu possível efeito em sua vida ou na vida do outro. Ao refletir sobre essas duas ideias, um terceiro pensamento vem, algo em que nunca havia pensado antes. De onde vêm essas ideias? De dentro de você. Lembre-se de que sempre estiveram lá, porém agora você as está deixando sair. Dentro dessa interioridade está o seu depósito individual, que é infinito por ser de Deus. O reino de Deus está dentro de você e na meditação você o está acessando. Se não há amor suficiente em sua vida, é somente porque você não está amando o bastante. E isso significa que não está acessando a fonte de amor infinito dentro do seu ser. Deixe o amor fluir. Ame o mundo. Ame o sol, a lua e as estrelas. Ame as plantas e as flores. Ame as pessoas. Deixe que o amor flua. Esse amor que flui do depósito infinito do seu interior será o pão da vida que voltará para você. Deixe que a verdade flua de você para o mundo. Quanto mais verdades liberar, mais você a terá. Você é um instrumento através do qual a verdade de Deus se torna consciente. Não se sabe para onde a verdade vai, nem a quem ela abençoa. Não importa saber quem vai sentir o amor que está jorrando do seu interior, porque não é o seu amor, é o amor de Deus. Você é apenas o instrumento pelo qual esse amor flui. Comece sempre sua meditação percebendo que o infinito descansa dentro de você e que não há nada a pedir, a alcançar, a buscar ou a atingir. Seu único desejo é que a graça de Deus flua através de você, o instrumento, o Filho de Deus.
Talvez o procurem por bênçãos espirituais. Não acredite que a sua compreensão, conhecimento ou experiência sejam insuficientes para ajudar. Comece com as 2 gotas de óleo que você já adquiriu, ao conhecer a verdade, não sobre a pessoa, mas sobre Deus. Quanto eu conheço sobre Deus? Eu sei que Deus é onipresente e que, portanto, toda a presença e todo o poder de Deus estão fluindo através de mim. Onde Deus está, só há o bem. Não pode existir pecado, doença, morte, falta ou limitação. A presença de Deus é a totalidade do bem. O que mais sei sobre Deus? Deus é o único poder. Se Deus é o único poder, não há outros poderes além dele. Não há poderes negativos sobre a terra, portanto, não pode haver nada para me confrontar. Deus é a única vida, vida eterna e imortal, sem pecado, doença ou mancha. Deus é vida perfeita. Deus é amor, e esse amor me envolve. O amor de Deus me protege, sustenta e mantém. O trabalho de cura é feito desta maneira: recolha-se, acalme-se, silencie-se, até que sinta a paz que transcende todo o entendimento. A verdadeira cura espiritual não é algo que acontece no corpo ou nos afazeres. Acontece na consciência individual quando a alma se abre e uma regeneração mais do que uma cura. Tudo que a consciência abraça, corpo, negócios, lar, reage quando a alma se abre à luz da verdade e à atividade de Deus agindo na consciência de cada um. Na verdade, não há cura espiritual separada da vida espiritual. Assim como não pode haver cura espiritual separada da experiência de Deus. Deus deve ser uma experiência. Deve haver uma comunhão entre Deus e nosso ser. O infinito, invisível que chamamos de Deus e nosso ser individual que chamamos de filho são um. É em nosso interior que deve ser estabelecido o contato para que tenhamos absoluta convicção dessa presença. Essa convicção só pode jorrar de dentro e, à medida que esse Espírito de Deus nos preenche, sentimos paz, uma profunda respiração dentro de nós, uma sensação de alívio, e a partir daí damos continuidade à nossa vida. Seremos seguros descansando no seio do Pai, porque agora Deus, o Filho, tem a Deus, o Pai. Deus não é um curador de doenças. Deus é a infinitude do ser. Deus é Espírito, e além dele não há nada mais. A graça de Deus remove qualquer obstáculo do caminho, porque a luz da verdade revela que nunca houve obstáculos. Quando encontramos nossa paz interior, descobrimos que essa onipresença nos governa e que todas as coisas que tememos, pessoas ou condições, desaparecem instantaneamente, porque são insignificantes. Isto é o milagre do ensinamento espiritual. Não é que a verdade derrota o erro, nem que Deus está acima do mal, nem que existe um Deus poderoso que possa derrotar algo ainda mais terrível. O ensino espiritual é a revelação de Deus como ser infinito e individual, um espírito onipotente, onisciente e onipresente, além do qual não há outro. Essa percepção faz a escuridão dar lugar à luz. Quando sua voz se revelou, a terra derreteu. Se praticamos a presença com disciplina, sentados calmamente com a atenção voltada para o interior, a pequena voz troveja, todo o mal da terra se derrete e desaparece de nossa experiência. E pode vir em forma de som, pode vir como uma visão, mas nenhuma forma é necessária, a não ser esperar até que haja uma comoção ou um sentimento que nos dará a convicção de que Deus se revelou. Quando isso acontece, descobrimos que a harmonia substituiu a discórdia, a saúde, a doença. E as pessoas que encontramos não são meramente seres humanos, mas filhos de Deus. Quando contemplamos a presença, a graça e o poder de Deus, ele se revela e o mundo de discórdia desaparece. Meu Deus está mais perto de mim do que minha respiração.
a onipresença e única presença, além da qual não há outra. O Senhor é minha luz e meu Salvador. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Então, que discórdia é essa que está chamando minha atenção, me apavorando? É uma pessoa? Não, Deus é o Pai de todos. Não chame de Pai nenhum homem sobre a terra, pois só um é seu Pai, que está no céu. Portanto, todos os homens são espirituais, dotados apenas dos atributos de Deus. Deus fez tudo o que foi feito e disse que tudo era muito bom. No começo era Deus. Algo foi adicionado a Deus? Algo foi adicionado ao universo de Deus? Não. E reconhecendo isso, não posso ser hipnotizado, vendo ou acreditando em algo que não é semelhante a Deus. Deus é o único princípio criativo do homem. Tudo o que ele criou, criou a sua própria imagem e semelhança. Imagem e semelhança da perfeição. O Pai dentro de mim é o único poder atuando neste universo. Ele é o único poder atuando nesta sala. E ele é o único poder atuando no meu ser. Há apenas o ser de Deus, o poder de Deus que flui para este mundo, abençoando igualmente a todos, amigos e inimigos. Quando sua voz se revelou, a terra se derreteu. Desaparece a discórdia. Tanto a desarmonia quanto a pessoa que a causou se derretem em sua imagem e semelhança. Onde está agora aquele que estava me perturbando? Não está aqui. Ergueu-se do túmulo, não mais o homem de carne, mas o Filho de Deus. Na quietude, quando silencio todo o julgamento humano de bem e de mal, um filho nasce. A percepção do Cristo acontece. E ao passo que eu era cego, agora vejo. Eu contemplo a visão infinita. Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Neste exato momento, Deus mantém e sustenta sua própria vida, que é minha vida, a vida do ser individual. Este corpo é o corpo que Deus me deu, espiritual, eterno e imortal. Deus mantém meu corpo em sua eterna perfeição. Deus é um contínuo e eterno estado do ser, divino, meu ser individual, pois eu e meu Pai somos um. Meu corpo é um instrumento da atividade de Deus, um veículo adequado para mostrar sua glória. Deus é a própria força dos meus ossos. Deus é a saúde do meu rosto. Deus é a minha fortaleza, a minha segurança e a minha proteção. A terra mostra suas obras e o céu declara sua glória. Como pode o céu, o sol, a lua e as estrelas manifestarem essa glória e não o homem a quem foi dado todo o domínio sobre o sol, a lua e as estrelas? O homem não precisa lutar para manifestar a plenitude da divindade, mas apenas relaxar e permitir que o ritmo de Deus atue nele, pois o trabalho de Deus está completo e só resta ao homem nele descansar. Deus em meu seio é poderoso, e porque Ele está em mim, eu não preciso de nada. Nada me falta. De mim mesmo não tenho habilidade nenhuma, nem tenho entendimento, mas o entendimento de Deus é infinito. Ele que está em mim realiza aquilo que me é dado a fazer. Ele, revelado dentro de mim, é maior do que aquele que está no mundo. Eu me torno um instrumento à disposição de Deus, e através de mim ele profere sua voz e a terra se derrete. Eu não busco nada para mim, busco apenas ser usado como um instrumento para trazer luz àqueles que ainda estão na escuridão. Eu não uso a verdade, mas permito que ela me use. Deixo a verdade fluir através de mim, às nações do mundo, a quem ainda está buscando o que comer, o que beber e vestir. Porém, eu vivo não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda verdade que chega à minha consciência é meu suprimento diário, minha sabedoria e entendimento. Só me basta ouvir a pequena voz silenciosa dentro de mim e descansar ao ritmo de Deus. A graça de Deus flui para este mundo como invisível presença e poder, de bênçãos através de mim. Eu sou o centro através do qual
A graça é derramada sobre o mundo. Meu mundo, o instrumento de Deus através do qual a sabedoria divina, o pão, o vinho e a água da vida atingem a humanidade. As nações buscam pão, alimento, roupa e casa, mas não vós, meus discípulos, não eu. Eu busco apenas o reino de Deus e deixo que a graça de Deus flua através de mim. O Espírito de Deus em mim é o Cristo, cuja função é curar, ressuscitar os mortos, abrir os olhos do cego, aquele cego material e espiritual, e iluminar a consciência humana. Minha paz, a paz de Cristo, é dada a mim e através de mim. Essa é a função da luz que se derrama através de mim. A verdade que eu sou torna-se o pão da vida para este mundo, que desconhece a sua própria identidade. Eu, minha divina consciência, torna-se o vinho e a água. A luz que eu sou torna-se a luz do mundo, para o não iluminado, e minha presença, uma bênção. Existe um ritmo eterno no universo, um tempo de plantar e de colher, o frio e o calor, verão e inverno, o dia e a noite. Em tudo há uma estação e um tempo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia faz declaração ao outro dia, e a noite mostra sabedoria à outra. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante a tua face, ó Senhor, minha força e meu redentor. Salmo 191.